Meus amados, bom dia. A palavra que nós vamos ver hoje está lá em Romanos, no capítulo 14, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim a palavra: Ora, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode se comer, e o outro que é fraco come só legumes. Amados, a fé, primeiramente nós temos que entender o que é fé. Fé é uma certeza de algo que se espera e uma convicção de um fato que não se vê. A fé, ela tem graus. Jesus, ao ver Pedro afundar, pegou na sua mão e puxou para que ele não viesse a se afogar naquele mar. E ele falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Passado-se um tempo, Jesus chega para o centurião e fala assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Ora, há uma diferença entre aquele que ele chamou de homem de pequena fé e há uma tamanha diferença para aquele que ele falou: nem em Israel eu vi tamanha fé. Paulo, quando vai falar com os meninos na fé, aqueles que estão iniciando a sua carreira cristã, ele fala: olha, com leite vos alimentei, e não com alimento sólido. Paulo distingue dois tipos de alimento na Bíblia Sagrada. Você não pode dar um alimento que é para adulto, para as crianças na fé, para aqueles que estão chegando agora no Evangelho. Você tem que dar o leite do Evangelho para que essa pessoa venha crescer em fé e um dia comer alimento sólido. O que nós vemos hoje dentro das igrejas, e algumas igrejas às vezes tradicionais, pentecostais, é que pessoas ainda pensam que roupa é motivo e gera santidade. Muitas pessoas falam que não pode comer carne de porco. Outras não têm nenhuma dificuldade em comer a carne de porco. Umas usam saia, outras usam vestido e outras usam até mesmo calça jeans. E a palavra do Senhor fala para que nós não venhamos a desprezar até mesmo aquele que come certo tipo de alimento. Porque se ele come, o Senhor também recebe por seu. E se ele não come, o Senhor também recebe por seu. Então não julgue o que não come ao que come. E o que come, não julgue ao que não come. Porque quem és você que julga o servo alheio? Porque esse servo, ele tem um Senhor. E se ele é criatura, ele tem um Criador. E se ele é filho, ele tem um Pai. Em nome do Senhor Jesus, ninguém pode julgar para seu próprio Senhor. Ele está de pé ou cai. Ninguém pode julgar a ninguém. Essa é a grande verdade, quer por comida ou quer mesmo até por vestes. Mas este vai estar firme porque poderoso é Deus para afirmar. Independente do que ele come ou do que ele veste, poderoso é Deus para afirmar, porque Deus ele sonda o coração do homem. O que Deus sonda no homem? A sinceridade de espírito. A um coração sincero e contrito, eu, Deus, não rejeitarei, diz o Senhor dos Exércitos. Um faz a diferença entre o dia e dia, e o outro julga iguais a todos os dias. Tem pessoas que elas tomam a religião a tal ponto que elas guardam o dia de sábado. Ou até mesmo separam um dia para não abrir a igreja, ou até mesmo para não fazer a obra. Independente do que ela faz, ou do que ela não faz, o que importa é que ela está fazendo com que a palavra de Deus seja propagada sobre a terra. Então cada um tem que estar seguro na sua própria mente do que está fazendo em Deus. Se é certo ou se é errado, isso é uma coisa de plena consciência. Isso é uma coisa de consciência diante de Deus. De culto racional diante de Deus. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor, faz. E o que não faz caso do dia de separação daquele
ou daquele outro dia, para o Senhor também o faz. Então, quer o que come, quer o que não come, se come ou se não come, está dando graças a Deus. Porque Deus julga o homem segundo o seu interior, segundo o seu coração, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ninguém vive para sempre. E ninguém morre para si mesmo. Ninguém vai viver para sempre. Porque fiel é Deus para que um dia venha do Oriente ao Ocidente resgatar os seus. Porque se vivemos ou se morremos, para o Senhor vivemos ou para o Senhor morremos. De sorte, se o que vive ou o que morre, todos eles são do Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu ou ressuscitou. Foi para isso que foi pago o preço de cruz, o preço de morte e o preço de aflição naquela cruz. E ele tornou a viver porque o Senhor o levantou até mesmo do mundo dos mortos. E levantou ele como vivos, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e hoje ele é Senhor tanto dos mortos como dos vivos, pelo poder do nome de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor que vai julgar toda criatura. Então nós não podemos julgar o nosso semelhante nem o nosso irmão. E Paulo nos alerta e fala: quem é tu que despreza teu irmão? Quem é tu que julga teu irmão? Porque todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. E ninguém vai correr deste negócio. Ninguém vai correr do tribunal de Deus. Porque como está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo aquele joelho se dobrará diante de mim. E toda língua confessará a Deus por causa do meu nome. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, para que eu vou julgar ciclano, fulano ou beltrano, sendo que eu tenho que dar conta de mim mesmo diante de Deus, e sendo que Paulo falou assim: subjugai o homem a si mesmo. Como varão perfeito, a caminho da vitória, nós temos que guardar a fé pelo poder do nome de Jesus. Assim, nós não podemos julgar mais uns aos outros, porque o Senhor pagou o preço por todos nós. Antes, o nosso propósito que não seja por tropeço ou escândalo a nenhum irmão. Eu não posso usar de soberba ou exacerbar a minha voz para desfalecer a fé de outro irmão. Eu não tenho que chegar porque eu vi ele conversando numa rua com um ímpio e falar que ele já é ímpio. Porque eu não cheguei perto para compreender o que ele falava naquele momento. Eu não posso julgar uma pessoa só por aparência. Só porque ele vive de uma forma que, no meu conceito, não é certa e nem é correta. Amados, nós temos que atentar para a palavra de Deus. Porque Deus, ele é juízo pelos séculos dos séculos. Então, eu sei e estou certo que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tenha por imunda. Para este vai ser imunda, para o resto da sua vida. Se ele tem na sua consciência uma coisa que é imunda, para ele vai ser imunda pelo resto da sua vida. Mas se por causa de comida ou de bebida você entristece seu irmão, você já não anda mais conforme o amor. Você já não anda mais conforme aquilo que Deus fala, que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro grande mandamento: amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não destrua por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não julgue o que ele come ou o que ele deixa de comer, porque Cristo morreu por ele. Não seja, pois, blasfemos aos vossos próprios bens, porque o reino de Deus não é coisa de comida e nem é coisa de bebida, mas é de justiça e paz, é de alegria, é de regozijo no Espírito Santo, é de amor eterno pelas coisas do reino de Deus.
Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus. E é aceito por todos os homens. Se você serve a Cristo desta forma, você também vai ser bem visto diante dos homens pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Romanos, 1 Coríntios capítulo 4, fala que o homem espiritual, ele já não julga mais a ninguém, mas ele subjuga a si mesmo. E ele não se sente culpado, por mais que seja blasfemado. E ele aguarda o juízo de Deus para julgar, para ser julgado pelo próprio Deus. Então nós temos que seguir estas coisas para servirem de paz e para a edificação de uns para com os outros. Nós temos que analisar tudo o que falamos para que o final de tudo isso seja paz, uns com os outros. Porque Jesus falou, eis que vos deixo a minha paz. Então nós temos que ter paz um com o outro. Eu não posso destruir por causa de comida a obra de Deus. Eu não posso destruir por causa de vestido, ou de saia, ou de doutrinas, a obra de Deus, a palavra do próprio Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se eu chego na casa de alguém e eu, por discernimento, entendo que ele é juiz, que ele gosta de julgar as pessoas, então eu vou cerrar os meus lábios e nem vou comer muito naquela casa. Mesmo que eu esteja com fome, pelo poder do nome de Jesus. Porque eu não posso virar as costas e pessoas falar que eu entrei naquela casa só para comer. Assim é certos irmãos. Tem irmãos que costumam visitar casa de pessoas no horário do meio-dia só para comer. E ainda dizem que está sendo abençoado por Deus. E quando ele sai daquela casa, aquelas pessoas falam dele como se ele fosse qualquer um. E às vezes ele está entrando ali numa intenção até boa de abençoar, de orar, mas no fundo ele quer suprir a sua fome. Então, eu não posso fazer do evangelho um tropeço para o meu irmão. Eu não posso tirar da minha boca e do meu coração palavras que vai desfalecer o meu irmão, pelo poder do nome de Jesus. Eu não posso ser motivo de escândalo e nem enfraquecer a sua fé. Então, se você tem fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você aprova comer carne de porco, coma a sua carne de porco. Porque pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, não são os alimentos que contaminam o corpo, mas sim aquilo que sai da tua boca é que contamina o corpo, porque palavra tem poder. Mas aqueles que têm dúvida se devem comer ou não coma. E se está condenado porque acha que comeu uma coisa que é contaminada, então pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, não coma algo que vai deixar você em dúvida pelo poder do nome de Jesus. Porque se você come, você tem que comer por fé. Pois tudo que não é de fé é pecado. Está lá em Romanos, no capítulo 14, verso 23. Pois tudo que não é de fé é pecado. Por isso que por fé tudo é possível ao que crer. Amados, eu como de tudo. Eu como qualquer tipo de comida. Se eu não vou à casa do Senhor em uma ocasião de gala, eu vou de calça jeans, de sapato e de golopolo, porque é o jeito que eu gosto de andar. Amados, se eu estou em uma solenidade na casa do Senhor e se eu sou o pregador daquela noite, eu vou de terno e gravata, sapato brilhando, barba feita, cabelo curto, pelo poder do nome de Jesus, porque eu me preparei para pregar a palavra de Deus. Mas se eu sou um ouvinte, eu vou de calça jeans, sapato e com a minha camisa gola polo. E eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão falar ou deixar de falar, porque quem me julga é o Senhor. Eu tenho um Senhor que será juízo no dia do final, e Ele vai trazer as coisas que estavam ocultas em trevas para a sua maravilhosa luz, pelo poder do nome de Jesus. Este é o Deus que eu sirvo.
Ele é o Senhor da glória, Ele é o justo juiz, e é Ele que vai julgar as minhas ações, é Ele que vai julgar o coração, tanto meu quanto o seu, vai julgar tanto as minhas ações quanto as suas ações, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu nome é pastor Assênio Santos, sou evangelista, conferencista, pregador da palavra do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Os convites podem ser feitos e, dependendo da nossa agenda, vamos sim pregar, seja para edificar a igreja, seja para ensinar, seja para um seminário. Amém? Glória a Deus e aleluia. Meu telefone é 61 9612 8776. Glória a Deus e aleluia. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe porque tem pessoas que precisam ouvir palavras que edificam em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus e aleluia.